rinoceronte, gordo, preto do caralho. Sou mesmo, e você? E você? E você? Gordo, preto, feio, minoria, gordo, preto, feio, punheteiro safado, punheteiro safado, desgraçado. Seu gordo maldito. Vamos ver na saída. Vamos ver na saída, você vai ver. Você. Vamos ver na saída, você vai ver. Vamos ver na saída, você vai ver. Vamos ver. Vamos ver. Você vai apanhar igual bombo. Você vai apanhar igual bombo. Pula, caralho! Pula, caralho! Você vai apanhar igual bombo. Bom, enquanto ela estava chamando ele de gordo, falando sobre a cor dele, falando que ele é feio, humilhando o rapaz, falando que ele ia bater com que ele ia apanhar como homem, empurrando ele, o rapaz provavelmente aqui é LGTV. Enquanto ela estava fazendo tudo isso, ninguém fazia nada, ninguém se metia, as pessoas simplesmente ficavam filmando de longe olhando. Quando ela joga a cadeira, empurra ele, joga a cadeira em cima dele, ele reage, o pior acontece, e todo mundo vai se meter. Solta, solta, não faz isso, Richard, não faz isso. A questão é, você vai ver que em escola principalmente, o que mais tem são moças agredindo rapazes, mas é muito comum isso. São moças cada vez mais violentas agredindo os rapazes sem o menor dó. Isso aqui é um duplo padrão clássico, porque as pessoas, elas não querem reagir quando vem uma digníssima agredindo um homem, mas elas também querem impedir a reação do homem para se defender contra essa digníssima. É muito complicado. Mas por que isso acontece? Vamos lá. Existe uma socialização assimétrica desde criança, onde os meninos, eles crescem ouvindo, olha, homem não faz indigníssima, você é mais forte, você aguenta, seja cavaleiro. Enquanto isso, as meninas, em modo geral, não recebem o equivalente forte de ensino assim. Ninguém fala para uma digníssima, quando ela é criança, não batem um homem, porque ele pode revidar. Além disso, muitas delas crescem sem a presença de um irmão, então elas nunca têm contato com a real força masculina. Que irmãos brincam, lutam, e como ela nunca teve irmã, ela nunca percebeu quão mais fortes os homens são. Então, muitas delas também são ensinadas, ou elas veem na prática, que elas podem expressar raiva de forma física agressiva, porque é só uma menina, ela pode fazer, a gente deixa fazer. Isso cria a crença de que existe uma licença implícita para agredir os meninos. Existem diferenças biológicas reais de força aqui. Nós temos estudos muito consistentes que mostram que uma digníssima, em média, é, na verdade, um, um, um homem comum é mais forte que 99% das digníssimas comuns. Um homem é muito mais forte do que elas. Então, um tapa ou empurrão de uma garota, ele costuma ser visto apenas como nada demais, afinal de contas, os homens são mais fortes. E elas têm essa licença moral para fazer isso. Quando o garoto revida, com uma força equivalente à dela, o estrago pode ser muito maior. E porque isso acaba reforçando na cabeça dela a ideia de que eu posso bater porque eu não vou machucar de verdade. E ela se sente livre para roubar a honra do homem, dar um tapa na cara, humilhando ele publicamente, falando o que quiser, porque ela sabe que não vai ter resistência. Essa ideia de que, olha, não, você não tem que reagir, rapaz. E você dá livre permissão para ela fazer o que ela quiser. Ninguém avisa, a ela das consequências e ela vive como se não existissem consequências. Elas vivem como se elas fossem super digníssimas, né? Super moças. Supergirl. Existe um teste de limite e uma ausência de consequências anteriores ocorrendo aqui nesse contexto. Porque ela chegou,
Ela ameaçou quebrar a cara. Ela botou o dedo no cara. Ninguém parou. O rapaz ficou quieto o tempo todo. Isso ensina pra ela o seguinte: posso escalonar mais. Posso aumentar ainda mais a intensidade. E quando chegou no tapa que ela deu nele, ela já estava no modo posso fazer o que eu quiser. A surpresa, quando ele revida, veio exatamente daí. Ela acreditava que o código do cavalheirismo ia segurar ele até o fim, ia manter ele obrigado nunca a fazer nada. Além disso, existe a forte presença da narrativa ideológica atual. Parte da cultura atual, em escolas, em redes, em alguns discursos, trata a agressão feminina como algo menor e até empoderador contra o homem. Enquanto qualquer reação masculina, ainda que seja de legítima defesa, vira automaticamente violência contra a digníssima. Isso dá um senso de impunidade a elas. Muitas moças internalizam que elas podem revidar, se impor fisicamente sem pagar o mesmo preço. Vocês sabem de uma treta que eu falei aqui do tal de Gabi Murphy? A Gabi Murphy é uma aproveitadora, isso todo mundo já sabe. Farmou os gatos da Liga Nerdola e ela está pedindo ativamente para que as minhas contas caiam. Ela quer que o meu canal do YouTube, esse canal aqui, que é a minha única fonte de renda, que é com que eu pago os tratamentos dos meus filhos, seja retirado do ar. Ela está pregando ativamente o cancelamento e a censura, e os caras que da Liga Nerdola, que se dizem contra a censura, estão apoiando ela. Não, eu entendi o que ela quis dizer. Não, ela está pedindo censura. E os caras estão compartilhando essa censura, aceitando essa censura. Você vê como esses caras não têm envergadura moral de me criticar. Não é porque ela faz isso, porque ela acha que é a obrigação minha ser destruído. É a narrativa ideológica. Então, aquelas pessoas que se colocam contra a censura são aquelas que são a favor da censura. Então, por que ninguém se meteu enquanto ela fazia tudo isso, mas todo mundo se meteu quando ele foi se defender? Então, enquanto ela fazia essa briga de escolas, tudo, né? Todo mundo ficava quieto. O instinto protetor das pessoas não era ativado. Quando ele revida, a narrativa muda instantaneamente para ele bateu numa digníssima. Aí entra o instinto coletivo de proteger a digníssima. O medo de ser visto como machista nesses pontinhos, tá? Não intervir. Existe um viés na escola. Os meninos são punidos mais severamente por agressões físicas do que as meninas. É o famoso efeito digníssimas são maravilhosas, mas somado ao cavalheirismo tradicional misturado com a ideia moderna de que o homem é sempre o possível opressor. E gera isso aqui. Essa moça criou essa situação para ela mesma. Ela provocou. Não importa o que seja dito, ela provocou. Ela foi até o final. Ela falou coisas que machucam a identidade desse rapaz. Falar da cor dele. Não é legal fazer isso. Eu sou contra isso. É um ataque baixo. Ela provocou, 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 teve a reação, todo mundo fica fulano não faz isso. Ciclano não. Você solta ela. Por que ninguém se meteu antes, cara? Tudo isso podia ter sido evitado se as pessoas tivessem tomado partido no momento correto. Mas ninguém quis. As pessoas preferiram deixar como estava. Até o ponto que ele estourou. O homem tem seus limites. E 99% desses casos é sempre uma digníssima ultrapassando os limites do homem com ataques à honra dele. Chega um momento que o cara não aguenta mais. Eu tô validando, tô falando que é certo? Claro que não. Mas eu entendo o que leva um homem a uma explosão dessa. Eu não, meu irmão, as pessoas têm brios. Você não pode botar o dedo na cara de um homem e pensar que nada vai acontecer. Não pode ser assim. As digníssimas hoje, elas não têm um senso de preservação. Elas acreditam que o mundo vai se adequar a protegê-las e que o mundo todo está ali para servi-las. E elas podem fazer o que quiser. Provavelmente ela vai aprender uma lição muito importante agora. Claro, esse rapaz vai ser expulso, vai todo mundo criar a narrativa de que ela é coitadinha, e não foi nada disso. Ela começou tudo. Enquanto nós continuarmos protegendo as digníssimas dessa forma, de não deixar que as consequências dos seus atos recaiam sobre elas, a gente vai continuar tendo digníssimas agredindo as nossas crianças da escola, os nossos filhos. Eu não quero que meu filho seja agredido por nenhuma digníssima de escola nenhuma. E é assim que a gente vai lidar com a situação? Simplesmente ficar quieto e vendo isso tudo acontecer e não falar nada? Não acredito. Tragédias acontecem porque as digníssimas passam dos limites. Eu preciso ensinar para minha filha e vou ensinar. Nunca bote o dedo na cara de um homem, nunca, nunca, nunca
ofenda a honra de um homem. Nunca faça isso. Tá com algum problema? Existem várias formas de nós resolvermos. Não é você botar um dedo na cara e dando um tapa na cara dele, nem tentando empurrar, porque pode existir consequências. E algumas vezes, consequências são irreversíveis.